Olá, meus amigos leitores! O Signo dos Quatro de Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Para quem não conhece, Sherlock Holmes é um personagem do Conan Doyle. Nós falamos isso no livro 1. Já tem aqui no card, vamos citar bastante ele, porque o Conan Doyle fez questão nesse livro aqui de ficar voltando no assunto. Por quê? Porque sim, ele voltou, ele quer voltar e pronto. Estamos falando de toda a série do Conan Doyle, tá aqui, são 13 livros e nós vamos falar sobre os 13 devagarzinho, cada um no seu tempo, vamos direto ao assunto, tem muita história para contar. Esse livro foi lançado em 1890, essa é a minha edição Melhoramentos, eu fiz questão de comprar essa edição porque é uma edição que remete à minha infância, eu li esses livros quando eu era criança, mas eu trouxe também uma versão encadernada que já vou falar sobre ela, muito interessante, as diferenças de tradução ao longo dos anos. Essa minha edição é de 1999, 109 páginas, leiturinha rápida, gostosa, fora que ele é cheio de imagens, cheio de gravura. E para você que não tem tempo de ler o livro e quer ver o resultado do meu resumo, eu vou colocar as imagens aqui para você. Você vai gostar, né? 12 capítulos. Bom, no começo do tópico frasal, já no início, a gente começa com uma grande polêmica. Nessa edição aqui, o Conan Doyle começa falando, o tradutor no caso, que o Sherlock Holmes estava tocando o seu violino, porque os acontecimentos desse livro acontecem já de imediato após esse outro aqui. A gente vai entender isso justamente com a narrativa, onde o Watson está machucado ainda, e eles então discutindo sobre o mérito do estudo em vermelho, justamente porque o Sherlock Holmes não teve mérito algum. O policial ganhou o mérito, ele ganhou o mérito, todo mundo ganhou o mérito, porque o Watson que está escrevendo a história aqui, mas o Sherlock Holmes não tem mérito nenhum. Mas já nessa versão aqui, no prefácio, já bem no início, ele vai dizer o quê? Que o Sherlock Holmes estava usando um frasco de cocaína, então ele estava usando cocaína líquida. Bom, você vai falar assim, caramba, como é que pode, né? Mas é porque a cocaína veio a ser proibida, por exemplo, nos Estados Unidos em 1914 e aqui no Brasil em 1921. Então, em 1890 era um uso comum, ele usava 7%, porque o Conan Doyle, eu acredito, né? Mas o personagem de Sherlock Holmes, pelo menos, é dito que ele acreditava que o cérebro dele funcionava mais rápido, ele via o mundo andando mais lento. Provavelmente é efeito colateral do uso do ópio, né? Mas enfim, nessa tradução ele não colocou esse mérito. Então, para você entender que aqui ele vai falar sobre violino e aqui ele está falando sobre cocaína, então nas traduções fazem diferença. Para você entender por que existe essa diferença de tradução, eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso do C.S. Lewis, explicando sobre o que é a tradução, como é que funciona. Eu vou deixar no card aqui para você poder ler. Vamos lá. Aqui, então, ele vai dizer sobre isso que eu falei, que ele está ferido ainda da última batalha, o Watson, e o Sherlock Holmes sem méritos. E eles estão conversando ali sobre qual é a diferença de observação e de dedução. Eu vou fazer uma simbologia aqui, porque aqui no livro eles vão usar a simbologia do livro 1, e se você não viu o livro 1, vou deixar no card para você poder entender. Mas a analogia que eu vou fazer é para quem não viu o livro 1, porque vai ficar mais fácil. Vai que você está vendo só a partir desse. Ele vai falar que observação é você ver os fatos acontecendo. Então, por exemplo, aqui à minha direita tem uma janela. Se eu deixar a janela aberta e simplesmente está nublado e o chão está molhado, eu estou dizendo fatos. Fatos é o chão está molhado, a janela está aberta e o tempo está nublado. O que é dedução? Bom, eu vou inferir que o chão está molhado porque pode ter chovido, chuviscado, a água passou pela janela e molhou o chão. Essas deduções são as partes óbvias que para o Sherlock Holmes é extremamente fácil. Ele simplesmente consegue ver os fatos acontecendo de forma linear e criar uma história. Então essas são as deduções dele. Então você vai deixar bem claro as deduções que ele criou no livro 1, por isso que eu falei que ele vai ficar voltando, e aqui o Watson vai entender como que o Sherlock Holmes funciona nessas deduções. Ele vai criando uma história na cabeça dele e com o passar do tempo ele vai provando as deduções que ele fez através dos fatos que ele vai construindo. Ao contrário dos outros personagens, por exemplo, a polícia que ele cita aqui também, vai citar aqui novamente de um outro ponto de vista, mostrando que a polícia simplesmente cria fatos para provar a sua história. Sherlock Holmes faz o contrário. Ele tem uma história criada a partir dos fatos. Essa parte é bem legal, eu deixei esse raciocínio no short no livro anterior, ok? Bom, eles estão conversando sobre isso e chega uma senhora, a senhora Morstan, a minha pronúncia do inglês está maravilhosa, né? Morstan. Bom, enfim, ela chega, ela é uma governanta de uma senhora riquíssima na cidade e ela chega justamente no meio do embate deles, conversando sobre esse negócio de dedução e observação, onde eles estão conversando, o Sherlock Holmes sobre o efeito do ópio, falando sobre os méritos do termo anterior, exatamente do jeito que eu estou falando para vocês. E ela chega quando o Sherlock Holmes está falando que ele não tem o que fazer uso do raciocínio avançado dele, justamente porque não tem trabalhos que levam o efeito psicológico dele. Aí, bem na hora que eles estão falando, chega a mulher com um desafio para eles. Mas o que parece um desafio no ponto de vista do Watson, lembrando que quem escreve os livros são Watson, para o Sherlock Holmes não é. Então ela chega contando uma história que o pai dela faleceu e após o falecimento do pai dela, o pai dela era um grande coronel do exército, ela começou a receber joias junto com cartas. E ela, né, preocupada, porque o cara tá querendo um encontro, para falar para ela que ela tem uma grande herança, um grande dinheiro, só que ele não quer que a polícia se envolva e quer que ela vá sozinha. E ela não quer ir sozinha, conhecendo a fama do Sherlock Holmes, quer contratar os serviços dele. Aí o Sherlock Holmes, opa, já temos aí um trabalho. Eles ficam felizes com isso. E a carta vem, ele fez primeiro anúncios no jornal, era muito comum na época isso, e através do anúncio no jornal ele chegou até ela, vem com o nome de Tadeu. E aí, né, ele faz uma análise
caligráfica da escrita para poder entender quem é que está mandando essas cartas, e lá vem o nome signo dos quatro. Então a gente começa no mistério, o que é esse signo dos quatro. Lembrando que, ao contrário dos livros do Eu Detetive, vou deixar no card para vocês também, o Eu Detetive é um livro onde você consegue descobrir quem é o vilão, o assassino ou a trama. Aqui no livro Sherlock Holmes não tem como você descobrir qual é a trama, por mais que o livro ele deixa todos os detalhes do que está acontecendo, é muito legal quando ele descreve assim detalhadamente a cena, o que está acontecendo, não tem como você deduzir igual o Sherlock Holmes faz. Mas é bacana descobrir junto com o Watson como que o Sherlock Holmes chega nas deduções dele, porque quando ele explica, parece tão óbvio, mas ele não deixa pista para que a gente possa fazer. Mas é engraçado que enquanto o Sherlock Holmes está ouvindo a história e fazendo todas as suas deduções através das suas observações, o Watson está gamado na senhora Mostrom. Ele, essa senhora Mostrom aí dá um caldo. Eu ri tanto, cara. É muito engraçado você lendo sobre isso. Enfim, os três resolvem ir, né, ao encontro desse Tadeu. Quando ele chega lá, o Tadeu vai explicar para eles, o Tadeu é uma pessoa bem abastada, vai explicar para eles que ele é filho do Major, e esse Major era amigo do coronel, pai dela, e esse Major foi assassinado, e vai explicar para ela que o Major foi assassinado logo depois do coronel também ser assassinado, e o coronel deixou uma grande fortuna, a fortuna avaliada mais ou menos ali em R$500 mil esterlinas, fazendo aí um comparativo rápido nos dias de hoje, dá mais ou menos R$4 milhões, não parece muito dinheiro por causa da inflação, mas se a gente for fazer uma inflação de um meio século lá, dá mais ou menos o dobro disso. Então eu fiz esse cálculo só para vocês entenderem que na época dava para a pessoa ser um rei de um país. Mas hoje em dia não parece muito dinheiro, 4 milhões, né? Dá para comprar um imóvel em Brasília e ainda o resto tem que financiar. Vamos embora, amo essa piada, vai sempre. Bom, ele vai contar então que ambos foram assassinados, só que no assassinato do pai dele, lembrando que o pai do Tadeu é o Major e o pai da Mostrom é o Coronel. Então ele está um cargo acima. Mas quando ele foi assassinado, ele não revelou para os filhos, então o Tadeu tem um irmão gêmeo, não revelou para os filhos onde estava esse tesouro, mas deixou com eles uma tiara incrustada de diamantes, e eram esses diamantes que eles estavam enviando para mostrar para ela. E por que ele chamou ela para conversar com ela pessoalmente? Porque pessoalmente o tesouro foi descoberto. E aí agora eles têm que descobrir, entender onde é que está esse tesouro e desvendar todo esse crime. Bom, eles falam então, o Tadeu contando a história pro Sherlock, pro Watson e pra Mostrom, fala assim, bom, então agora, já conheço vocês estão inteirados da história, vamos até o meu irmão, porque meu irmão descobriu onde está o tesouro, vamos na casa do Bartolomeu. Então Bartolomeu é o irmão do Tadeu, que são filhos desse Major, ok? Então eles vão para a casa do Bartolomeu. Quando eles chegam na portaria, o porteiro não deixa entrar. Lembrando que eu falei que eles são de família abastada, então o porteiro não deixa qualquer um entrar, até porque o Bartolomeu tá com medo, porque o pai dele e um amigo foram assassinados, então ele não quer que ninguém entre dentro da casa. E aí eles são barrados. Só quem pode entrar é o Tadeu. Só que o Sherlock Holmes chega pro porteiro e fala assim, ei rapaz, lembra de mim? Aí o porteiro, eita, poxa, foi tu que me deu um nocaute, um soco de direita, um cruzado ali que eu caí no chão duro. É bacana porque é aqui que começa a ser inserido que o Sherlock Holmes é bom de briga. Esse porteiro, ele é pugilista e o Sherlock Holmes o desafiou no ringue uma vez e o pugilista fica todo, rapaz, você devia seguir a fama da luta em vez de ser detetive. O Sherlock, não, detetive tá bom. Mostrando então que o Sherlock Holmes, além de ser conhecido na cidade, ele era muito bom de porrada, assim como você viu lá nos filmes, né? Aí o porteiro fala assim, não, eu conheço o senhor é muito bem de fama, o senhor pode entrar, eu confio totalmente em você, nem sem bater. Muito legal essa parte. Bom, então eles entram na propriedade do Bartolomeu e na porta a governanta já estava esperando o Tadeu chegar e ela estava aflita, né? E ele, o Tadeu, junto com a governanta, pede para o Watson, o Sherlock Holmes e a Mostrom esperado lá de fora, para que eles possam anunciar a visita deles. Era muito comum assim, na Inglaterra não tinha antigamente, né? E quando eles estão esperando lá de fora, o Sherlock Holmes começa a fazer a investigação fora da casa e o Watson está segurando a mão da Mostrom, assim, eu te protejo, aqui tá frio, tô aqui com você, e ela tirando a casquinha dela. Achei muito legal essa parte. Ele tirando a casquinha, muito interessante. Bom, o Tadeu volta com a governanta, né, anuncia a entrada deles, e a governanta fala que o seu Bartolomeu está preso dentro do quarto durante todo o dia, e ela está bastante preocupada porque ela olhou pela fechadura e está vendo ele com uma cara muito estranha. Eu vou deixar até na foto aí a cara dele, bem engraçado como o desenhista fez. Enfim, o Sherlock Holmes chega e olha pelo buraco da fechadura e vê essa visão que a governanta viu. E para você que acha estranho um buraco na fechadura e enxergar do outro lado, as fechaduras de hoje são chaves muito pequenininhas, mas na época era aquela chave grandona que tinha um giro, não? Então dava de fato para você poder enxergar do outro lado. As chaves hoje são segredos mais simples, né? Então simplesmente, né, dá para você olhar para o outro lado. A porta está trancada por dentro, eles não conseguem abrir, então o Sherlock pede ajuda do Watson e dois metem pancada na porta, derruba a porta abaixo. Quando eles entram, o chão está repleto de produtos químicos. O Bartolomeu estava fazendo alguma coisa lá, que a gente não sabe o que é, mas o chão está cheio de produtos químicos e ele está, né, na cadeira, no sofá ali, falecido. E aí, aparentemente, fica como se aqueles produtos químicos tivessem emanado de um veneno e ele morto aspirando aquilo, né? Porque aparentemente, já vou explicar isso daqui a pouco. Sherlock fazendo uma investigação encontra
na cabeça dele um dardo envenenado, e ele já deduz que é um dardo africano, já faz toda a dedução dele ali, de onde que veio aquele tipo de veneno, que tipo de veneno é aquele, porque Sherlock Holmes é muito químico, né? Então ele faz deduções, e eu vou deixar um pensamento, um short muito interessante sobre essas deduções, porque ele vê que a janela está trancada por dentro, a janela tem 18 metros de altura, não tinha como entrar, ele vê então que a porta era trancada por dentro, não tinha como entrar do lado de fora, já exime logo a culpa do Tadeu e da empregada. É bacana e interessante essas deduções que ele faz, inclusive o Watson, ele fica impressionado com essas deduções, e cita o livro 1, que as deduções que ele está fazendo agora estão mais avançadas do que ele fez no livro 1, e essas deduções é legais, porque ele tira o que é impossível de acontecer e, por exceção, ele encontra possibilidades. Você não pode entrar pela janela, não pode entrar pela porta, ele tem que ter algumas passagens secretas, alguma outra porta. Aí, pesquisando, vasculhando, ele encontra uma porta que dá acesso ao sótão e do sótão dá acesso ao telhado. Então ele concluiu que alguém usou uma corda para ajudar a outra pessoa a subir, então ele concluiu que já são 2 assassinos. Olha só que interessante, né? Enquanto a polícia vai concluir que apenas um, como polícia. Porque ao fazer essa investigação, o Sherlock pede para o Tadeu chamar a polícia ali para poder investigar o caso, por mais que ele seja um detetive, o poder de polícia ainda está na mão do poder da polícia. Aí o Tadeu, não, rapaz, a polícia não, eles vão me culpar, eu vou ser o primeiro suspeito. O Sherlock, pode ficar tranquilo, tá comigo, tá com Deus, fica tranquilo, pode deixar, chama a polícia lá, tá com nós, é junto. Quando o policial chega, nossa, eu morri de jeito dessa parte. Anthony Jones. Quando chega o policial, esse caso está muito simples, o senhor fica deduzindo as coisas muito difíceis, muito complexas. Tava fechado, aqui ó, o irmão matou o outro envenenado, bora, você tá preso, você é suspeito. Eu falei que eu ia preso. Essa parte é muito engraçada, velho, quando o Tadeu é preso. Muito bom. Bom, o Sherlock Holmes deixa o Tadeu ir preso, e aí ele e o Watson, então, ele chama o Watson para ir embora, deixar a senhora Mostro em casa, entendendo que ele já não tem mais nada para fazer, na investigação para fazer. Ao deixá-las em casa, o Sherlock Holmes passa na casa de um senhor que tem vários cachorros e pega o Toby. Toby é um dos cachorros vira-lata que ele pega ali. É bem interessante essa parte, porque ele vai pegar o cachorro para farejar o rastro químico, porque ele viu pegadas ali, né, dentro daquele químico que caiu do chão, que era para poder forjar a morte ou o suicídio do Bartolomeu. Ele pega o cachorro para ir investigando. Eles andam ali por volta mais ou menos de 10 quilômetros, aí o Watson vai conversando com o Sherlock Holmes sobre as deduções que ele chegou e que ele está mais poderoso que no livro 1. E é engraçado essa parte, porque deixa a gente brincar, né? Ele fala assim, caramba, imagina o Sherlock Holmes usando esse conhecimento para o mal. Quão poderoso ele seria, ninguém prenderia ele. Quem já sabe do Dr. Moriarty aí, fica na sua que tá chegando. Muito boa essa parte, faz a gente brincar, pra gente que já leu algumas vezes, né? Eu já li essa versão, já li outra versão, então as versões fazem bastante diferença, já vou citar um pouco quando eu falar do finalzinho desse livro e um finalzinho daquele ali, essas diferenças de versão de cocaína e violino. Enfim, o cachorro vai farejando, eles andam mais ou menos 10 quilômetros, encontram um muro quebrado ali, para ver que os tijolos foram tirados recentemente, passa debaixo do muro, o cachorro chegando na hora que ele para, ele fica cheirando mais tempo ali e segue rapidamente por um rumo. Eles vão perseguindo o cachorro até chegar onde? Num tonel do produto químico que estava lá, da cena do crime. Esse produto químico é usado para envernizar madeiras e o cachorro não tinha culpa, eles morrem de rir juntos. E o Watson fala, e agora, como é que a gente vai fazer? O Sherlock, muito fácil, é só a gente voltar no percurso inverso, aonde o cachorro teve dúvida que ele parou para cheirar, e dali ver se ele segue um outro caminho. De fato, o cachorro age dessa forma. Quando eles seguem por outro caminho, eles chegam num rio, onde tem um local de alugar barcos, e tem uma senhora preocupada que o marido dela alugou um barco para 2 homens, provando que era de fato 2 assassinos, e esses homens sumiram um barco vermelho com listas pretas. Então, ok. Daí não tem muito o que fazer, Sherlock fala que não tem como eles saírem vasculhando todos os rios, então eles resolvem ir para casa e descansar. Eu achei interessante essa parte de ir para casa e descansar, porque eles já estão pesquisando sobre isso durante o longo da noite, durante o longo desse período, e o Sherlock fala que tem hora que tem que fazer uma pausa para a cabeça funcionar. Então o Sherlock Holmes é um banho e um café e um jornal. Nossa, como eu já fiz isso demais. Batendo cabeça numa questão, batendo cabeça num problema, eu quero um banho, um café e um jornal, no caso dos seus livros. E o Watson vai tirar um cochilo. Muito legal essa parte para mostrar que cada pessoa tem o seu momento de descanso mental para poder voltar e raciocinar um pouco mais, né? No dia seguinte, o Sherlock acorda e contrata aquelas crianças que a gente falou no livro 1, que são o pessoal que ele fica buscando ali para poder tirar informações. Aquelas crianças de rua que ele paga para poder tirar informações, para poder encontrar esse barco. E o Watson fala, eu não vou ficar esperando notícia aqui o dia inteiro, eu vou devolver o Toby. Não devolveu o Toby, ele foi lá na casa da senhora Mostra. Eu estou muito preocupado com a senhora está muito bem. É claro, ela vai receber uma herança gigantesca, né? Mas calma, não é sobre dinheiro que a gente está falando aqui, e vamos provar isso no final do livro, né? Ele gostou dos dotes físicos da senhora Mostra, muito engraçado essa parte. Bom, não chega resposta nenhuma, não acontece nada naquele dia, eles vão descansar novamente, e no dia seguinte, no terceiro dia após o incidente, o Watson é acordado com o Sherlock Holmes muito cedo e fala assim, hoje você fica aqui esperando notícias, porque a gente não pode, né, se deslocar os 2 ao mesmo tempo, e eu vou atrás de informações. O Watson, tá bom, vou ficar aqui tomando meu café.
Ainda pela manhã, simplesmente ele lendo o jornal, ele vê a notícia que o Tadeu, de fato, foi preso, né, no dia anterior, mas agora, nesse dia, o Tadeu foi solto e o policial lá, o Altenday, ele é envergonhado porque não tinha fatos para poder provar, e aí ele fica ali, poxa, que pena, né? O cara se prendeu sem fatos, e eu vou deixar um raciocínio no short sobre essa questão de fatos, porque o que é fato para o policial não era fato para que pudesse culpar o réu, e simplesmente ele acabou sendo inocentado pela falta de fatos. O que é fato para você, que parece óbvio e você tem certeza absoluta, às vezes pode não ser, porque simplesmente você não viu o todo, você não viu a opinião de outros, não viu por uma visão mais ampla. Esse pensamento é bem interessante, vai ficar no short, para não atrapalhar o rumo da história aqui. Lê também uma notícia feita pelo Sherlock Holmes, ele conclui isso, tá vendo? Ele aprendendo sobre a secção de dedução, ele conclui isso porque ele vê a notícia falando sobre o desaparecimento do barqueiro, e ele fala assim, pô, se ele tivesse colocado a notícia direta para a busca dos criminosos, os criminosos poderiam fugir do país, e ele colocou sobre a busca do barqueiro para poder encontrar informações sobre ele, e o resultado dessas informações é para deixar na rua Street Baker 221, que é a casa deles. Eu falo assim, Sherlock Holmes é sagaz. Enfim, ele estava tomando seu café e lendo essas notícias, quando batem na porta, é o policial Altenday pedindo ajuda para desvendar o caso, para poder prender as pessoas, para que a honra dele seja lavada, mas na verdade ele está ali. Além disso, há pedido do Sherlock Holmes para que ele esperasse lá, que o Sherlock Holmes tinha a resposta do que ia acontecer. Enquanto os dois estão discutindo sobre esse assunto, bate o senhor na porta e fala assim, olha, eu sei onde está o barco, eu sei onde estão os dois criminosos, e eu sei onde está o tesouro. O pessoal, o quê? Como assim? Cara, esse livro é muito legal, eu gosto de uma surpresa. Você tá lendo aqui preocupado com o que tá acontecendo, de repente chega um senhor do nada vê e conta tudo. Pô, como assim? Eu mesmo fiquei impressionado, achei muito engraçado. Quando eles estão falando assim, eu falo assim, mas peraí, senta aqui, conta pra gente. Não, eu só vou contar pro Sherlock Holmes, vou contar pra você não coisa. Se vocês, vai que vocês estão comungados aí com o crime. Ela fala assim, não, você vai contar sim, o policial já fecha a porta, daqui você não sai. Aí ele tira a máscara, ele é o Sherlock Holmes, estava disfarçado o dia inteiro, buscando informações entre os barcos pesqueiros, e ele conclui que simplesmente o barqueiro foi subornado, e ele, para não perder o barco, deixou os criminosos em algum lugar e pediu para o barco ser reformado. Enquanto o barco está sendo reformado e a poeira da história baixa, os criminosos vão fugir com o barco de uma outra cor. Olha que sagaz, o cara, e Sherlock Holmes descobriu tudo isso apenas disfarçado de um velho que queria reformar o próprio barco. Cara, o Sherlock Holmes tem umas histórias na cabeça dele que só ele mesmo que consegue baixar. Enfim, o Sherlock fala para o policial, olha, nós vamos prender o bandido essa noite, eu preciso de um barco muito veloz e 2 homens extremamente fortes para poder botar máximo de carvão no barco que pudesse. Em 1890, os barcos eram a vapor. Enfim, chegando o dia da hora da partida, eles arrumam o barco, os 2 caras, o policial, o Sherlock e o Watson, vão junto atrás deles. Uma perseguição frenética aqui de barco, rio abaixo, rio acima, atrás dos caras. Eles conseguem aproximar cada vez mais de cavalo de pau de barco. Muito legal as partes aqui. Eles chegam mais perto, o Sherlock Holmes e o Watson atiram nos 2 inimigos, enquanto eles jogam dardos envenenados dele, provando mais uma vez que eles eram criminosos mesmo. Não pega neles, se pegasse também era um problema, mas atiram neles e os prendem. Quando prende, o Watson pega o baú do tesouro e não deixa ninguém abrir, tá lacrado, porque ele fala que o tesouro é da senhora Mostro. Ele quer levar pessoalmente. Claro que ele quer levar pessoalmente. Muito engraçado essa parte. Apesar da senhora Mostro, ela não está muito preocupada com o tesouro, vai mostrar aqui ao longo do livro que ela está mais preocupada com a integridade dos detetives do que com o tesouro em si, porque ela preferia ter o pai do que o tesouro, aí também, nesse caso, qualquer um, né? Eu acho que qualquer um. Enfim, o policial leva, o Altenday leva o Small Jones para casa do Sherlock Holmes para ser interrogado lá, para ele receber a fama, e o Watson vai levar o tesouro para a casa da senhora Mostro. Na hora que o Watson abre o baú do tesouro, vazio, não tem nada. Eita, cadê o tesouro? E aí o Jonathan, no seu interrogatório, vai contar a sua história do que aconteceu com ele para chegar até esse ponto, e você vai entender que o tesouro ele foi jogando ao longo do rio, porque ele disse que o tesouro era amaldiçoado, e se ele não poderia ter, é melhor que ninguém tivesse. Olha, aí o Watson, né? Aproveitando da situação, olha, aproveitando aqui, já que você não é rica mais, já que você não tem tesouro mais, eu gostei muito dos seus dotes. Quer casar comigo? Oh, como assim, velho? Eu lembro que o Watson tem uma esposa mesmo, e é muito engraçada a situação do enredo que acontece aqui, como é que acontece, né? Ela, nunca peguei o tesouro não, eu também gostei do senhor, eu aceito. Oh, como assim, velho, tão rápido? Muito bons relacionamentos do século passado, né? Hoje as pessoas têm que namorar, aliás, tem que ficar, tem que sair várias vezes, tem que se conhecer para talvez pensar em namorar, quem dirá casar. Mas achei muito legal como a situação se desenrolou aqui, como que o autor se nos surpreende, né? Ele achou a mulher famosa e no dia seguinte estava pedindo casamento. Foi muito bom. Bom, a história do Jonathan, né? Como é que chama esse povo? Jonathan, então, ele era um asiático, um militar, no meio de uma guerra, ele perde a perna, então ele tem uma perna de madeira, que eu testo todo enredo aqui sobre essa perna da madeira dele, que eu resumi, enfim, não faz diferença na trama, mas é bem interessante, porque inclusive ele é preso por causa dessa perna de madeira. E ele, perdendo a perna, ele é expulso da corporação, não pode mais, né, participar do exército, porque ele não tem mais a perna. Ele vai trabalhar para proteger uma plantação,
como lacaio ali, como o chefe ali do pessoal ali da plantação, e o dono da plantação é morto numa revolta popular que está tendo na cidade, o povo querendo tomar o país. Ele também, né, não tem mais emprego novamente, perde emprego de novo, ele acaba fazendo parte contra os revoltosos para proteger a muralha, para os revoltosos não entrar. Na proteção dessa muralha, aparecem 3 espias ali, 3 caras ali, e falam assim, ô parceiro, se você virar pro nosso lado dos revoltosos, mas só nós 3 aqui, hein? A gente sabe um cara que tem muitas riquezas, muitos tesouros num baú, e nós vamos lá assassiná-lo e saqueá-lo, e esse tesouro é nosso. Então, assim, a gente não tem nada a ver com a revolta, a gente tem nada a ver com o país. Nós somos 3 que queremos passar pela muralha, e se você permitir, a gente assalta junto e divide por 4. E, ué, tamo junto. Moço, o ser humano para fazer a maldade em troca do dinheiro é rápido demais, né? Enfim, eles vão lá, eles roubam um tesouro de Agra no meio da revolta, escondem esse tesouro, e esse tesouro fica escondido ali até que a guerra acabe, e eles possam fazer o usufruto do tesouro. Só que dá ruim. Por que dá ruim? Porque acaba a revolta, um deles é preso por assassinar o Senhor do Tesouro, o outro, do Jonathan Small, ele é preso por ele abandonar a guerra, por ele simplesmente abandonar onde ele estava ali, ele é um desertor, e os outros 2 são presos por ser cúmplice. Olha, rapaz, me diga com quem andas, eu te direi se vou junto, hein? Os outros 2 não tinham nada a ver, estavam andando com um assassino, estavam andando com um desertor e foram presos prisão perpétua pelo crime que os outros 2 cometeram. Eita, você vê, né? Tem que tomar cuidado com quem você anda. As pessoas ao seu redor são influências na sua vida, e se você está andando com um assassino e um desertor, provavelmente você vai ser um deles. Assim foi julgado pela polícia do livro. Então, mudando de prisões corriqueiramente, nessa prisão perpétua, eles foram parar na África, onde ele conhece inclusive o parceiro do crime dele, esse que joga os dados envenenados. Lá, o Jonathan Small já estava sozinho, eles foram separados. Ele conhece o coronel, que é o coronel do livro, e conhece o major, que é o major do livro. Em jogatinas ali, eles perdem muito dinheiro e acabam ficando pobres e perdem tudo, tudo, tudo mesmo. Ao perder tudo, ele, né, Jonathan Small, vê a oportunidade de falar para eles, ó, eu tenho um tesouro ali, véio, é muito dinheiro. Eu digo onde tá, vocês me libertam, nós vamos junto, só que eu tenho que dividir com os outros parceiros. Nós somos o signo dos 4. Da minha parte, eu divido com vocês 2 em 3. Para você que é bom de conta, já perguntou que é um 12 avos para cada, né? Da minha parte, eu divido com vocês, para que vocês me libertem lá. O cara, não tô botando fé nisso aí não, o major, né? E o coronel. Me falam onde tá, eu vou lá, se for verdade, eu te liberto, né? A gente fica junto aí, porque eu não vou querer ser coronel, já que a fortuna é tão grande assim. Aí, né, não tem muita opção, ele revela onde está o tesouro, e o coronel vaza. E o Jonathan, se sentindo traído e irado, promove, né, uma forma de fugir ali junto com esse africano e fazer essa vingança. E para mostrar para os outros colegas dele que estão na prisão perpétua que ele estava na perseguição do coronel major, já que foi ele que colocou o pessoal no rumo, ele deixa essas mensagens de signo dos 4 ao longo do livro, que é justamente a pista que o Sherlock Holmes usa de dedução para poder chegar nessas respostas desses outros caras. A partir disso, ele matou as outras 2 pessoas para poder fazer a vingança, por isso que ele diz que o tesouro é amaldiçoado. Então, simplesmente, né, eles não conseguem resolver o que eles tinham que fazer. O livro acaba mais ou menos aqui, todos os fatos reunidos, e como é que termina o livro? É exatamente como começou, né? Ele foi preso, todo mundo para o seu lugar, e o Watson está conversando com o Sherlock Holmes mais uma vez, igual começou o livro, conversando sobre os méritos da solução do caso. E olha só que interessante aqui, essa divisão não me parece injusta, disse eu, Watson, o autor do livro. Você fez todo o trabalho, eu fiquei com a esposa, Alternate Jones com o crédito, e você o que sobrou? Sherlock Holmes responde, para mim, fica o violino e se pôs a tocá-lo com as longas mãos brancas. São as últimas palavras dessa edição. Agora, olha essa tradução aqui, para você ver a diferença. Para mim, fica a garrafa de cocaína que ali está, disse ele, estendendo sua mão comprida e branca para apanhá-la. Então você tá vendo que tem diferenças de edições, né? Eu li as 2, como eu já disse, e trouxe o resumo da história. Essa diferença não faz nenhuma para você. Mas para você entender que antes da proibição era comum, e eu acredito que essa edição aqui nerfou, ou simplesmente usou de um eufemismo, né? Trocou para o violino, para ficar mais fácil. Mas nós, leitores que lemos de tudo, trazemos aqui a tradução correta, a explicação nua e crua, e você decide o que quer. Beleza? Então fica aqui mais um livro para você, mais uma leitura rápida, uma história bem gostosinha de ver. Temos o livro 1 no canal, temos o livro 2 e já trazemos todos os resumos das outras histórias para você saber quem é esse tal de Moriarty. Muito obrigado por mais essa leitura e até o próximo livro.